para qualquer mudança de zoneamento tem que passar pelo conselho, isso não acontece da noite para o dia, enfim, tem uma época para isso e tal. O novo plano, eu já estou avançando aqui na discussão, né? Mas o novo plano, depois de aprovado, que ele vai ter que ser aprovado uma hora, né? O novo plano, depois de aprovado, ele vai permitir mudanças pontuais ou cria-se um regramento com relação a mudanças e por aí vai? Os senhores têm informação? Ele prevê, Renato, nesse ponto nós nos detivemos muito, ele prevê um conselho da cidade, mas não dá... Os materiais que temos até agora prevê o Conselho da Cidade, mas não dá um encaminhamento de como seria. E aí está justamente um dos pontos que a gente precisa trabalhar melhor. Quer dizer, de nada adianta a gente estabelecer que vai ter um Conselho da Cidade se a gente não estabelecer qual é a formação dele, se a gente não estabelecer como é que se dá a representatividade. Qual é o poder que ele vai ter e tal. Porque, obviamente, que foi... O Estatuto da Cidade. Exatamente. Mas tem que ser regulamentado pelo município, né? O que os colegas falavam, né? Quer dizer, foi ouvida a sociedade civil? Foi ouvida a sociedade civil. Foi um plano diretor, em tese, participativo? Foi, sem dúvida, um plano diretor participativo. Mas de nada adianta a gente fazer um plano diretor participativo se a mudança que pode ser feita daqui a um ano ou dois no plano diretor, ela não tiver esse mesmo critério. Claro, porque senão a gente fica num pensamento mágico, Renato, de que o plano diretor resolve todos os nossos problemas. Não, claro que ele não vai resolver. Agora, me permite um comentário em cima do Caramori. Olha só, o plano diretor, no nosso entendimento, ele se arrastou demais, esse processo. Na verdade, esse processo já deveria estar concluído e sendo votado na Câmara de Vereadores, não sei se há concordância com a liderança da CIF. Porque da nossa parte, veja, eu vou te mostrar uma coisa interessante. Olha aqui, ó. Isso aqui foi produzido, isso aqui é um cronograma, essa planilha aqui retrata um cronograma produzido pelo núcleo gestor, na época que funcionava ainda com o Hildo Rosa. Olha só, repara bem, 2008, agosto, ele teria que estar mandado para a Câmara. Esse era o prazo que nós, núcleo gestor, tínhamos atribuído ao andamento, à agenda do plano diretor. Olha, nós estamos em 2010. Mas por que isso aconteceu? Aí que está, isso só se deve unicamente à vontade da Prefeitura. Porque aí que houve a distribuição... Mas não foram tantas audiências públicas e tal? Não, as audiências públicas foram muitas. Nos distritos houveram audiências públicas. Municipal só houve uma. Só houve uma de apresentação disso aqui, que nem foi deliberado, a rigor só para a oitiva de toda a população. Aliás, a maior que teve, 600 pessoas reuniram lá no Clube 12. Bom, eu quero voltar a esse calendário aqui, ó, porque o fato de nós ainda não termos um projeto de lei se deve ao imbróglio feito pela própria Prefeitura. Porque se dependesse do núcleo gestor, na época, inclusive com a participação da CIF, esse plano provavelmente hoje já estaria como lei. E aí nós temos que salientar outra coisa, Renato. Vamos aqui dialogar um pouquinho para a compreensão melhor sobre o que nós temos pela frente. Na verdade, o governo municipal quer mandar um rebotalho de plano diretor. Ele quer mandar para a Câmara um projeto de lei de macrozoneamento, que é muito diferente de um projeto de lei de plano diretor integral. Vamos pensar onde é que está o problema aí. Quando o senhor fala macrozoneamento, ele traz diretrizes mais genéricas. Genéricas, claro, quando na verdade os distritos já avançaram na discussão do microzoneamento. Quer dizer, o plano diretor, segundo a expectativa, ele não vai definir o que pode e o que não pode claramente em cada bairro, em cada distrito? Não, em detalhes não. Será? Claro, exatamente. E esse é um problema que nós detectamos. Quer dizer, quando a CEPA está formulando isso aqui, ó, isso aqui são as diretrizes, é o caderno. Do plano diretor, aqui, ó, é a defesa de se criar uma série de regras, um direcionamento para a cidade, né? E tem que chegar no local, lá dentro do bairro, definindo a largura, o tipo de rua, o tipo de ocupação. Isso o projeto de lei não vai contemplar. Que seria o microzoneamento. Claro, isso é o microzoneamento. Que a princípio não está previsto nessa atual discussão. Não necessariamente, aí, assim, de novo é uma questão de como é que você olha. A gente pode olhar o copo e achar que ele é meio cheio ou meio vazio. Nesse momento eu acho que, assim, se tivéssemos um bom projeto de macrozoneamento e com boas técnicas de governança, que é essa a discussão que nós avançaríamos para um microzoneamento na sequência. Eu não discordo do que o colega comenta, que é um macrozoneamento, sem dúvida é o que está se propondo, mas não acho também que necessariamente para ser válido precisaria ter que ir
até o microzoneamento. Rua por rua e tal. Claro que se fosse, ele seria mais completo. Não há discussão disso. Mas quem vai deliberar pelo microzoneamento? Os vereadores? Na minha leitura, e essa é o que nós estamos falando, se existir um conselho da cidade efetivo, né, o conselho da cidade mais o colegiado dos secretários, com a anuência, obviamente, da Câmara de Vereadores, pode fazer as alterações e complementações do plano diretor. Porém, de novo, o que falta, que não está claro, disciplinar é exatamente como vai se dar a participação da sociedade civil através do Conselho da Cidade, que está previsto, mas não está disciplinado, na mudança e na sequência da discussão sobre o plano diretor. Daqui a pouco, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial, vale lembrar que nós fizemos o convite para a Fundação CEPA também, e para daqui a pouco há uma relação entre macrozoneamento, microzoneamento e o estudo de impacto de vizinhança e o projeto de lei do defeso também, claro. que não foram aprovados na Câmara Municipal. Vamos para o intervalo e até já. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, e a nova etapa do Plano Diretor em Florianópolis. Esse é o nosso assunto hoje. Eu gostaria aqui de agradecer a colega Adriana Kraus, que esteve nos últimos 10 dias comandando Conversas Cruzadas durante a minha viagem para o exterior, acompanhando a missão oficial do governador Luiz Henrique da Silveira. O senhor dizia há pouco aqui que há divergência entre o que disse há pouco o presidente da CIF e o seu pensamento. Onde é que está essa divergência? Ele explanou um pensamento que não tinha no intervalo, não foi ao ar, mas eu vou retomar, Renato. É o seguinte, sobre a questão de entender se procede ou é adequado ou é, digamos, conveniente, né, você fazer neste momento apenas um projeto de macrozoneamento, atribuindo uma suposta dificuldade aos distritos e suas decisões participarem de um projeto já mais elaborado, mais sofisticado, mais detalhado. Eu discordo. O presidente Caramori estava justificando que isso causaria muito problema em fazer um projeto de lei mais detalhado que contempla o microzoneamento, que, aliás, foi discutido pela ampla maioria dos distritos na cidade. As exceções são questões que você poderia arrumar. Só antes do senhor concluir, deixa eu só entender o seguinte. Alguma cidade que está dando certo tem um plano diretor no microzoneamento? No microzoneamento, a ampla maioria, claro, a ampla maioria. Seria uma exceção à regra a situação de Florianópolis colocada. Essa é a exceção à regra. Mas qual seria o papel? Mas o Conselho não iria suprir essa lacuna? Não, bom, mas aí você justamente retira a legitimidade da decisão popular dos distritos, das bases populares, que se organizaram nos núcleos distritais. Mas esse conselho não está representado pela... Supostamente estaria, mas aí você tem mais uma vez aquela história. Você faz você transforma uma democracia participativa numa coisa representativa. Sim. Portanto, eu vou lá votar. Mas depende do formato que a gente vai dar para o conselho, né? Nos núcleos também você não tinha toda a população. Não, nos núcleos nós somos... Exatamente. Não. Porque nos núcleos funcionaram diferente. Vou trazer um exemplo aqui, o seguinte, pega o Estreito, tem 3 associações de moradores, e às vezes tu pega um morador que não tem uma vida política, isso é óbvio, enfim, claro. ele não se sente representado às vezes. Mas os núcleos funcionavam abertos, Renato, então você tem uma outra dinâmica. Veja, eu falo de cadeira nisso porque eu sou representante e nosso núcleo funciona até hoje. É o único na cidade que ainda funciona. O núcleo distrital do Pântano do Sul, só para conhecimento das pessoas. Nós continuamos vivos, funcionando abertamente, com representações de entidades, de associações comunitárias, clubinho, disso, daquilo, coisa e tal, da igreja, papapá, e a coisa tem uma discussão fluindo dentro da sociedade. Diferente é quando você atribui uma representação, tá? E que vai num outro colegiado decidir em nome da entidade, quando isso não tem um vínculo concreto. É que a gente está aprendendo a fazer democracia, né? A democracia no Brasil é muito recente. Sem dúvida. Por isso que nós queremos salientar o primeiro plano. A primeira etapa do plano diretor, ela foi um avanço. A primeira etapa que consolidou, construiu essa discussão aqui, nós temos que tirar o chapéu. Foi um avanço enorme. Então, deixa eu imaginar o seguinte, então. Se estamos num formato aqui de macrozoneamento, e então, de repente, não dá para fortalecer, qualificar esse conselho da cidade
Mas nós deveríamos manter os núcleos distritais. Não, mas é o seguinte, mas esse discurso não é um discurso improdutivo na medida em que já há um novo formato, e eu entendi o raciocínio da CIF, que é o seguinte, olha, já que houve uma mudança de rumo, vamos tentar fazer uma coisa melhor do jeito que está sendo proposto, assim, Vamos tentar aproveitar esse material para o bem da cidade. Pelo que eu percebo é isso, né? Para não botar tudo por terra arrasada, né? Mas também tem um detalhe, Renato. O próprio Caramore aqui citou a questão que o município já tem um plano diretor. Com certeza, tem um plano diretor, mas o plano diretor não funciona. O que determina hoje o regramento da cidade é o plano de zoneamento, né, que atende pontualmente alterações pontuais na Câmara de Vereadores para atender mas o plano parou, diretor atual existente. Não parou pontual, ainda. Não parou ainda. Não, as mudanças pontuais elas estão impedidas elas agora. Continuam, não estão pedidas. Diminui. Ela diminuiu, mas continua. Não, mas agora, o mais importante é o seguinte, tem uma coisa importante para o nosso telespectador saber, que é o seguinte, a cidade não está sem plano diretor. Existe uma lei. Agora, se ela está sendo cumprida ou não, na verdade, isso é uma outra discussão, mas existe a lei. Sim. E, digo mais, o plano diretor de 97 é de boa qualidade. Ponto.